Olá! Contrariando as expectativas para o pleito presidencial norte-americano deste ano, o empresário bilionário e candidato pelo Partido Republicano, Donald Trump, venceu a ex-primeira-dama e ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, do Partido Democrata. Após uma campanha repleta de ataques pessoais de ambos os lados e propostas mirabolantes de Trump, que, aliás, não tinha apoio de alas menos radicais do Partido Republicano, o resultado surpreendeu os mercados e a própria população, que inclusive saiu às ruas em algumas cidades para protestar contra essa inesperada vitória. Bom, além disso, logo após o anúncio da eleição de Trump, os sites de imigração de países como o Canadá e a Nova Zelândia passaram a contabilizar milhares de cidadãos buscando informações com o objetivo de deixar o país. É verdade que algumas propostas do futuro presidente causaram incômodo, como a de construir um muro separando os Estados Unidos do México e de endurecer os critérios para imigração de muçulmanos ao país. Mas, após o triunfo nas urnas, ele fez um discurso mais conciliador, chamando a atenção para as suas pretensões na política econômica e nas relações internacionais. Analistas temem o efeito Trump na economia, já que suas propostas incluem a revisão dos acordos comerciais e a repatriação de empresas que hoje produzem mais barato na China. Mas como essas e outras propostas do azarão nas eleições podem afetar a América Latina e, mais especialmente, o Brasil? O Sala Debate de hoje vai discutir com especialistas o futuro mandato de Donald Trump e seus efeitos na política e economia da região. No programa de hoje, contamos com a presença de Rubens Penha Cisne, professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas, e também de Paulo Vrobel, professor do Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Olá, Paulo. Olá, Rubens. Obrigado aos dois pela presença. Eu gostaria de convidá-los, antes da gente começar a nossa conversa, a assistir um vídeo produzido pela nossa equipe. Vamos lá. Paulo, gostaria de começar com você com a seguinte pergunta, né? Analistas de política e também das televisões norte-americanas afirmavam logo após a vitória do Trump que seria um golpe branco, né, da população que estava insatisfeita com o governo do Barack Obama, que foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Outros também diziam que o Trump foi eleito por uma massa silenciosa. Como você avalia essa vitória inesperada? Olha, a vitória foi realmente inesperada porque 15 institutos de pesquisa americanos apontavam até o dia da eleição a vitória de Hillary Clinton. Nesse sentido, foi uma surpresa e pegaram os jornalistas e os institutos de pesquisa despreparados. A presença maciça da votação dos brancos americanos, principalmente os homens, mas não apenas os homens, acima do esperado, principalmente em alguns estados decisivos do meio-oeste americano, estados industriais do meio-oeste americano, contribuíram diretamente para a vitória de Donald Trump. A polarização dessa eleição foi extrema. Os latinos e os negros e as minorias, as outras minorias, os asiáticos, votaram maciçamente na candidata democrata, mas não tanto quanto haviam votado em Barack Obama. E isso acabou fazendo com que essa afirmação, que realmente foram os brancos que elegeram Donald Trump, uma afirmação verdadeira. Rubens, com quem o Trump se comunicava durante a
a campanha, na sua opinião, ele representa de fato para você uma vitória do conservadorismo? Porque a gente até encontra críticos, né, que apoiam o Partido Republicano, jornais americanos falando que o Trump não é tão conservador assim quanto parece. Com quem ele falava? Não se encaixa facilmente em estereótipos. Eu começo respondendo um pouco da sua pergunta anterior e depois eu vou falar sobre essa questão. Você citou uma massa silenciosa. O Richard Nixon, quando se elegeu inicialmente em 68, e depois em 74, ele se baseou no que se chamava a maioria silenciosa, que são aquelas pessoas que às vezes não declaram especificamente o seu voto, mas que depois atuam de forma indissonante do que haviam se referido nas pesquisas. Agora, os Estados Unidos é um país, principalmente um país claramente definido por estatísticas. A estatística nos Estados Unidos é uma coisa muito importante e muito bem desenvolvida, de forma que o primeiro resultado dessa eleição será reavaliar as técnicas de amostragem, as amostras que são obtidas e as respostas que derivam dessas amostras, porque este fracasso na previsão da eleição foi realmente muito preocupante, ficou preocupante. E você citou também essa questão da definição do presidente Trump. Ele não se encaixa claramente em corrente A ou corrente B. Dou-lhe exemplos. Ele é um republicano, levou a uma vitória acachapante dos republicanos. Entretanto, os republicanos nos Estados Unidos são reconhecidamente pró-mercado, pró-abertura, liberais no sentido austríaco, não no sentido cunhado pelo Franklin Delano Roosevelt, que se intitulava liberal, mas seguia políticas que eram do New Deal, políticas de aumento de gastos e aumento do setor governamental. Então, usando a definição austríaca antiga, o Partido Republicano não é um partido que pretenda reduzir o comércio, não é um caso assim. Então, é difícil defini-lo, porque ao mesmo tempo em que ele tem um partido, embora já tenha sido democrata também, isso gera uma certa diferença. O jornal Wall Street Journal, inclusive, durante a campanha, disse isso, né? Que o Trump exatamente. Colocou mais dinheiro em campanhas democratas do que republicanas ao longo da sua vida. Agora, o Trump, ele tem algumas similaridades com o Reagan, né? Algumas similaridades. Por exemplo, ambos tiveram alguma trajetória em programas televisivos. Então, eles têm essa capacidade de comunicar muito grande. Segundo lugar, ambos eram tidos como muito desfavoráveis em ganhar uma eleição. Quer dizer, esses aí não vão ganhar, falavam isso do Reagan, falavam isso do Trump, e eles ganharam. Ambos basearam a sua plataforma na ideia de um Estados Unidos grande. Estados Unidos grande, o que coloca em risco a ideia de liderança internacional pela persuasão. Porque se eu faço uma otimização de um determinado país, isso não é o que se espera de um líder mundial. Espera-se que um líder mundial observe o mundo primeiro e, evidentemente, conduza o seu país de acordo com aqueles objetivos. Então, o Trump, ele tem essa característica e o Reagan também tinha. Mas o Reagan tinha uma doçura, tinha uma capacidade de se expressar. Por exemplo, ele dizia que os latinos eram republicanos que ainda não tinham percebido que eram republicanos, né? O Reagan tinha essa capacidade. Ele também fez uma lei contra a imigração, o ato de 86, em que os empregadores não poderiam mais empregar sem saber exatamente qual era a situação legal dos imigrantes. Então, ele também foi, mas de uma forma mais doce, de uma forma mais suave, uma forma que teve... Não tão dura. Não tão dura, de forma que existem essas similaridades. Outra similaridade, ambos querem reduzir os impostos, né? Ambos querem reduzir os impostos corporativos, talvez os impostos de pessoa física, e eu lembro que a estratégia do Reagan de reduzir os impostos gerou um enorme déficit para os Estados Unidos. Não apenas déficit do governo, mas como o câmbio era flutuante, quando houve um déficit do governo, os Estados Unidos teve que elevar o juro para vender mais títulos, para se financiar. Um país que está vindo de uma crise econômica também, ele tem que rever, de repente, esse aspecto. Pois é, ele está vindo, então ele já tem um déficit grande. A política do Reagan fez com que elevasse o déficit do governo, consequentemente o juro um pouquinho maior,
Naquele tempo não era o euro, mas tinha lá as moedas, o ien e o marco, comprando o dólar, fazendo com que o dólar se valorizasse e, consequentemente, houve um grande déficit dos Estados Unidos naquele período, como nós temos agora com o Brasil. Paulo, por favor, você queria fazer uma observação. Acrescentar duas questões. Mencionou o presidente Reagan. O presidente Reagan, nas últimas pesquisas dos últimos anos, nas enquetes, é o presidente mais popular da história dos Estados Unidos. É uma coisa extraordinária. Um presidente que era inteiramente desacreditado, era um presidente que também era quase não levado a sério pelo passado dele como artista, mas a grande diferença é que o presidente Reagan havia sido um político, 2 vezes governador da Califórnia, o maior estado do país. O que não é o caso do presidente eleito, Trump, que nunca foi eleito para absolutamente nada. Então eu diria, mais como uma figura de linguagem, que ele, nessa eleição, ele representou a si mesmo, de certa maneira. Ele foi capaz de construir uma personalidade forte. Eu acho que... Há quem diga que ele nem esperava, né, que eu pudesse acho que ele vencer não esperava nem ser o eleição. candidato republicano. Sim. Isso já foi uma surpresa. Sim. Provavelmente ele se entusiasmou, ele é, ao que tudo indica, uma pessoa de um ego muito forte, muito inflável, e ele se inflamou à medida que ele virou um candidato republicano, sem apoio do partido, explicitamente sem apoio do partido, e ele conseguiu um trunfo pessoal. Não há como negar. Mas logo após um grande trunfo pessoal. Logo após a vitória, né, alguns senadores que disputaram as prévias do Partido Republicano com Trump já deram um depoimento que o partido agora está unido e vai participar do governo de forma coesa. Observe, um empresário, ele não tenta persuadir, ele manda. Né? E o empresário otimiza a situação de uma firma. A experiência do Trump como empresário tem um lado que pode ser positivo, poderá ser positivo. Qual é? Um empresário costuma saber delegar bem. Se ele souber delegar bem, se ele souber fazer isso, ele já vai ter um ponto grande. Agora, ele não tem por prática, como colocou o Paulo, ele não tem por prática, que vem de uma empresa e não de experiência política, persuadir, a necessidade de convencer, de ouvir, que é fundamental. Esse é um problema que aparentemente, com certeza, ao longo do tempo, ele vai melhorar, né? Eu acho que ele poderá, existe uma certa ideia para a América Latina, para o resto do mundo, uma certa percepção de risco, existe realmente esse risco. Você estava, como diz um amigo meu, a eleição americana é tão importante que todos no mundo deveriam votar, né? Não apenas os americanos. Então você estava como se estivesse num avião em que o piloto tinha 40% de rejeição, que é a rejeição do Obama. Só que a rejeição desse piloto é porque ele gasta muita gasolina lá para fazer o avião decolar, ou gasta muita gasolina para fazer o avião pousar, etc. Então tinha 40% de rejeição. Subitamente, você, o piloto de avião, tem 60% de rejeição, ou talvez até um pouco mais, você fica preocupado. Por quê? Você fala, mas por que esse sujeito tem rejeição de um povo tão grande, tão desenvolvido, milhões de pessoas? Qual é o problema? Aí as pessoas falam, é a imprevisibilidade. Sim. Então, você não apenas aumentou a rejeição, mas o motivo pelo qual politicamente se estabelecia essa rejeição nos índices, não é uma rejeição que a gente esteja inventando, mas nos índices americanos, é uma rejeição de imprevisibilidade. E o mínimo, coisa que você não quer num piloto de avião, né? Que agora é insegurança, né? Não confiar nele. Que é um piloto que está agora com um pilotando. Sim, claro. A falta de experiência. Gente, primeira vez. A gente tem muitos aspectos para tratar aí ao longo do programa, mas eu quero já complementar aqui a nossa conversa, trazendo a participação pela internet do Fernando Andrade, que é jornalista e que hoje vive nos Estados Unidos. Ele fala com a gente de Fort Lauderdale, no estado da Flórida. Tudo bem, Fernando? Bem-vindo ao debate. Tudo bem, Larissa? Fernando, mais uma vez, o estado da Flórida foi determinante no resultado das eleições norte-americanas, né? Os jornais daí contavam com essa vitória de Donald Trump, porque, afinal, a população da Flórida tem grande proporção de latino-americanos. Não, na verdade, acho que ninguém contava. De todos os jornais americanos, dos grandes jornais americanos, somente o Los Angeles Times apontava a vitória do Donald Trump. Aqui na Flórida foi uma surpresa muito grande, e a gente pôde ver aqui
que a divisão se deu principalmente por características de cidades ou regiões. Aqui, por exemplo, na região de Miami, em outras grandes regiões como Tampa e Orlando, a Hillary Clinton ganhou até com certa facilidade, e o Trump ganhou nas cidades pequenas, e a única cidade grande que ele venceu foi Jacksonville, mais ao norte do estado, que é uma área militar, uma área tradicionalmente militar, uma grande base do exército americano, e essa divisão ela se deu principalmente, até mesmo, não principalmente, mas até mesmo nos latinos. Surpreendeu muito, não só na Flórida, nos Estados Unidos inteiro, o número de latinos apoiando o Donald Trump foi de cerca de 29%. Aqui na Flórida um pouco mais, principalmente entre os cubanos mais velhos, mais tradicionalistas. Eles tendem a votar em candidatos republicanos, até porque eles consideram que o Partido Democrata, depois principalmente do governo do Barack Obama, eles consideram que o Partido Democrata é um pouco mais próximo do governo de Fidel Castro, de Raul Castro, do governo atual de Cuba. Então os cubanos ficaram com um pé atrás com relação à candidatura da Hillary Clinton. Eles achavam que poderia ser uma continuidade na aproximação com Cuba, com o governo de Raul Castro, e acabaram optando, principalmente os mais velhos, em votar no candidato republicano, no candidato Donald Trump. Eu vou pedir licença para tirar essa imagem da tela aqui rapidamente, Fernando, para a gente mostrar um especial produzido aí pelo G1, só para trazer os dados, então, da eleição na Flórida. Eles fizeram um mapa aqui com as eleições e está separado por estado. Então, a gente tem aí, na Flórida, está aqui, 49% para o Donald Trump e 47,79% para Hillary Clinton. Está aí na tela para você, esse especial, se você quiser mais dados, então, da eleição americana, separada aí por estados, você encontra nesse especial, a gente está colocando na tela, né? É importante a gente lembrar que tiveram outros candidatos independentes nos Estados Unidos, mas os candidatos que representaram, então, o Partido Republicano, Donald Trump e Hillary Clinton. Vou voltar com a imagem do Fernando, a gente já vai repercutir esse assunto aqui. Fernando, a vitória do Trump, na sua opinião, pode interferir de alguma forma no sonho de quem vive nos Estados Unidos, que se mudou para o país em busca de melhor qualidade de vida, de emprego? Como é que isso pode, essa possível política de endurecimento, por exemplo, em relação aos vistos, da concessão de vistos? Como é que você avalia essa questão? Olha, conversando com outros brasileiros, com alguns imigrantes de outras regiões, aqui na região de Miami, a gente vê uma preocupação entre eles muito grande, principalmente pela incerteza. Eu não sei, é opinião minha, mas eu acho muito difícil que ele consiga realmente construir um muro separando Estados Unidos e México, mas a tendência é realmente que ele comece a endurecer um pouco o processo de entrada. Ele diz que isso afeta a economia, que isso traz criminalidade, mas a gente não pode esquecer também que o imigrante que vem para cá, seja ele o imigrante brasileiro, o mexicano ou qualquer outro imigrante que venha e que comece a trabalhar ilegalmente, mesmo trabalhando ilegalmente, esse imigrante ele paga impostos, ele movimenta o comércio, ele consome, ele compra. Então, para a economia americana é importante que o imigrante esteja aqui. Seja de maneira legal ou ilegal, esses imigrantes dificilmente tiram empregos dos americanos porque acabam se sujeitando, principalmente por não terem os papéis necessários, a permissão de trabalho, o visto de trabalho, eles acabam sujeitando a trabalhos que são trabalhos que geralmente os americanos não querem. Então, o imigrante ele chega aqui, às vezes, até com uma qualificação alta, uma formação, vai lavar prato, vai trabalhar como garçom, vai trabalhar em empregos que não são os empregos que os americanos sonham. Quer dizer, ele não pode simplesmente tirar essa população do país, né? Eles dependem dessa população até para manter a máquina girando, né? Dependem muito do imigrante aqui. Os Estados Unidos é um país feito de imigrante, como o Brasil também tem muitos imigrantes. Aqui a população ela é uma população muito mesclada. Então é difícil que realmente ele consiga, como ele diz, expulsar os imigrantes. Eu não acredito que isso vá acontecer. Ele pode sim colocar regras mais rígidas, propor regras mais rígidas para a emissão de vistos, mas eu não acredito que o impacto com relação à imigração
chegue nem perto do que ele dizia. Tem que lembrar que o Trump, ele é muito populista, ele é um cara de mídia, ele sabe falar, então ele soube vender essa ideia principalmente para os americanos mais conservadores. Só que eu acho que na prática, por mais que tenha algum impacto em novas regras, eu não acredito que eles consigam expulsar ninguém, não acredito que os imigrantes que já estejam aqui, que eles devam sofrer muito com relação a isso. Fernando, eu queria muito agradecer a sua participação no debate de hoje, viu? Muito obrigada. Obrigado, um abraço. Um abraço. Paulo, rapidamente, uma questão que o Fernando tocou, a relação dos Estados Unidos com Cuba. É possível que essa reaproximação feita pelo governo Barack Obama possa ser afetada? Eu acho que sim, mas antes eu só acrescentaria algo, e concordando com o Fernando, não só em relação aos imigrantes, mas eu acho que em relação a quase todas as questões domésticas e internacionais que o Trump apresentou durante a campanha, foram questões de campanha eleitoral, foram questões de estratégia de campanha. Ele precisava falar, certamente, não obviedades, ele precisava chamar atenção nessa construção de personalidade de alguém que veio com experiência de mídia. Cada absurdo que ele falava, por exemplo, a construção de um muro de 2.200 quilômetros entre os Estados Unidos e o México, não só isso, ele afirmava um muro pago pelo México. É uma ideia tão absurda que é uma ideia que foi uma questão de campanha. Agora, você acha que pessoas votaram nele por essas propostas mirabolantes? Algumas sim, algumas pode ser que sim, mas eu acho que foi mais uma questão de personalidade. Sim. Aí a gente pode chegar nesse ponto. O Trump se apresentou como não só como um empresário, mas como um não político, como alguém que era fora do status quo americano. Entrevistas e mais entrevistas e mais entrevistas com eleitores desses estados que eu mencionei, particularmente, brancos desempregados pela questão da desindustrialização de parte dos Estados Unidos, reafirmava o tempo inteiro: eu não aguento mais políticos. Quer dizer, esse movimento antipolítico que existe não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil e em boa parte do mundo. Quer dizer, essa personalidade dele como alguém que conquistou, que fez a América, enriqueceu, mas além disso não era da patota de Washington, por exemplo, que é o caso da Hillary Clinton, que há 30 anos está na vida de Washington, eu acho que pesou a favor dele em muito sentido. O que vai pesar contra é que agora precisa de experiência para levar o governo à frente, algo que ele não tem. Rapidamente sobre a questão de Cuba, eu acho que pode sim. Eu não vejo no sentido de interromper esse processo. Os Estados Unidos retomou as relações diplomáticas com Cuba depois de romper em 1961. Quer dizer, a tentativa foi uma tentativa muito pessoal do governo Obama, do presidente Obama, eu acredito. Inclusive ampliando para relações quase pessoais com o presidente de Cuba, Raul Castro. Isso certamente não vai ter continuidade. Mas eu não vejo, pelo menos a curto prazo, o presidente o que já foi conquistado. romper novamente as relações diplomáticas com Cuba. Gente, a gente já está caminhando aí para o fim do segundo bloco, então quero trazer um assunto para o Rubens, já falando então de economia, né? Estados Unidos, segundo principal parceiro comercial do Brasil, e o Trump sinalizou que pode implantar uma política mais protecionista. Isso pode afetar, por exemplo, a balança comercial brasileira, as exportações de produtos manufaturados para os Estados Unidos? Se o que é dito em campanha for efetivado, sim, os Estados Unidos responde como você falou, é o segundo parceiro das nossas exportações, e o primeiro é a China, e evidentemente pode afetar. Entretanto, não é claro que discursos de campanha sejam efetivados depois da eleição. Você observa, por exemplo, que já houve 2 sinais, pelo menos até o dia de hoje, de que há uma certa mudança. O discurso de posse do presidente, ele até elogiou a candidata democrata e hoje, no encontro que teve com o ex-presidente, o presidente ainda em exercício, mas a partir de janeiro, ex-presidente Obama. Logo após a eleição ele já se encontrou com Obama. Já se encontrou e também, aparentemente, a conversa não gerou maiores problemas, vamos dizer assim. Então, isso pode afetar o Brasil? Pode. Agora,
há também algumas oportunidades que se apresentam. Por exemplo, os Estados Unidos, aí ele realmente mencionou isso eu acho que ele vai fazer um pouco. Os Estados Unidos têm um grande déficit comercial com a China. A China é um parceiro principal nas importações americanas, não é nas exportações. Nas exportações é o Canadá. Imagine que os Estados Unidos aumente a tarifa com que os produtos chineses chegam nos Estados Unidos. Portanto, você imagina um produto chega por $1 e com o aumento da tarifa para a China, esse produto passa a chegar a $1,50, para simplificar. Pode ser que o Brasil tivesse esse produto para vender competitivamente a $1,20. Com a China vendendo a $1, não havia como o Brasil penetrar naquele mercado. Mas na medida que os Estados Unidos eleva a tarifa, se for apenas para a China e não também para o Brasil, há uma possibilidade do Brasil operar como terços, como um fiel da balança, se houver uma guerra comercial entre esses dois países. Que observe que esses dois países são exatamente os nossos maiores parceiros, tanto nas exportações quanto nas importações. Então nós estamos mais ou menos bem posicionados no que diz respeito ao fluxo de comércio. Entretanto, nós não estamos bem posicionados no que diz respeito à possibilidade de uma ação rápida para aproveitamento das oportunidades que são sempre geradas com aumento de incerteza. Você poderia ter amanhã, por exemplo, como eu acabei de citar, a possibilidade do Brasil entrar num determinado mercado, porque houve uma guerra de tarifas e não foi feito com a América Latina, e isso exigiria investimentos para que os produtos chegassem aos portos adequadamente, a um preço baixo e rapidamente, sem ficar parado em caminhões. Isso exigiria investimentos nos próprios portos, uma série de coisas que a gente chama de infraestrutura e que, em geral, exigem investimentos tão altos que o governo precisa dar uma mãozinha. E, no momento, nós estamos muito lentos na provisão do nosso dever de casa. Sim, isso então, nós se temos demorar que muito, observar a gente perde essa oportunidade. Exatamente. Eu preciso encerrar o bloco, Não. Rubens, eu peço licença, Não, mas eu prometo que a gente volta no segundo bloco, continua falando sobre relação comercial com a China e também a gente vai repercutir os protestos logo após a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. O debate volta já. Olá, o Sala Debate está de volta para discutir como a eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos afetará as relações com a América Latina e o Brasil. Os principais dirigentes do mundo se posicionaram sobre a vitória do republicano e a maioria destacou o período de incertezas que o presidente eleito traz com a sua vitória. Bem, o premier russo Vladimir Putin sinalizou o desejo de combater junto com os Estados Unidos o grupo terrorista Estado Islâmico. Já o presidente iraniano Hassan Rouhani, declarou que espera que Trump mantenha o acordo nuclear assinado na gestão de Barack Obama. O presidente brasileiro Michel Temer afirmou que pretende manter as relações amistosas com os Estados Unidos. Aqui no estúdio comigo, Rubens Penha Cisne, professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas, e Paulo Vrobel, professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Eu quero começar esse bloco trazendo um pouco a questão do sistema eleitoral americano, né? Bastante diferente do nosso. Primeiro, porque o cidadão não é obrigado a votar e a eleição, após a eleição da população, a gente tem a eleição dos delegados. Então, Paulo, para quem ainda não entende muito essa questão, como funciona o sistema do colégio eleitoral, até porque os dados, muita gente teve acesso a essa notícia. A Hillary venceu nos votos populares, mas perdeu nos votos dos delegados. Como é que isso funciona? O sistema de eleição presidencial dos Estados Unidos é muito particular, bem diferente do nosso, mas talvez a principal diferença é que o sistema político americano é federativo. A importância dos estados, dos 50 estados nos Estados Unidos, é muito mais importante do que os estados brasileiros. O sistema baseado num colégio eleitoral, ele vem desde a Constituição americana, no final do século XVIII. É o mesmo sistema que foi criado pelos pais fundadores quando os Estados Unidos tinha 3 milhões de habitantes, 13 estados que chegaram à independência
no final do século XVIII. Esse sistema, mais ou menos, com mudanças, claro, mas permanece até hoje, porque o objetivo desse sistema era tentar equilibrar o poder dos estados maiores, mais populosos, e estados menores. Então, através da criação de eleitores, são chamados eleitores, que são proporcionais à população de cada estado. E eles precisam seguir o voto da população? Não há nada na lei que garanta que quando eles vão para Washington, eles têm que seguir o que o partido recomenda, mas isso é o hábito de seguir, essa é a tradição de seguir. Um exemplo, o estado da Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos. Ele tem 55 eleitores que são resultado da votação entre democratas, republicanos e os outros partidos, mas basicamente democratas e republicanos. Como os democratas ganharam da Califórnia, os 55 delegados do estado da Califórnia são delegados do Partido Democrata. Vão votar na Hillary Clinton. Votar no sentido formal, no sentido, porque o presidente eleito já está eleito, mas por uma questão de formalidade da eleição, no dia 19 de dezembro, esses 538 eleitores vão se reunir no Congresso, em Washington, e vão formalmente eleger, entre aspas, o novo presidente. Esse é o sistema do colégio eleitoral. Isso significa que, proporcionalmente, a Califórnia tem 55 eleitores, Washington, a cidade de Washington, Distrito Federal, tem 3 eleitores. O estado de Delaware, que é um estado pequeno, tem 3 eleitores, proporcional ao tamanho da população do país. A cada 10 anos, que é um censo nos Estados Unidos, isso é novamente reorganizado, redividido. Ou seja, é mais ou menos proporcional à população. Vamos trazer novamente os números rapidamente para a tela, se a gente puder colocar de novo o mapa. Então, no voto da população, a Hillary teve 59.814 votos. Está aqui, na verdade, milhões, 60.122.000. E o Trump, 59.821.000. Foram mais de 200 mil votos de diferença. Já nos votos dos delegados, foram 228 para Hillary e 279 para o Trump. Essa é a 5ª vez na história que acontece isso, Rubens, né? A última foi a vitória do George Bush sobre o Al Gore. No ano 2000. Essa é uma questão interessante. A 5ª vez na história que isso acontece, porque normalmente os delegados acabam indo de acordo com a população. Isso pode fazer com que a população reaja de alguma forma ao resultado da eleição? Não, porque esse é um sistema, como o Paulo disse, que já vem do século XVIII, final do século XVIII. Consolidado, as pessoas já sabem, já o conhecem bem e não há... talvez seja vamos dizer, um prêmio de consolação para aqueles que ganham na votação popular e não ganham na votação do colégio eleitoral. Agora, eu queria chamar a atenção, dentro daquela pergunta que você fez, da questão da imigração, etc., para a necessidade de nós avaliarmos com muita calma e muita clareza essa tendência mundial que está existindo no sentido de menor aceitação das diversidades. Isso não é uma coisa boa. Isso a gente observa não apenas nessa eleição, que algumas pessoas comparam com o Brexit, como sendo um super Brexit ou coisa semelhante. O Brexit, só esclarecendo para quem está em casa, foi o plebiscito para a saída do Reino Unido da União Europeia. Do Reino Unido da União Europeia. Isso se manifesta também com o crescimento da direita na Europa e o que a gente tem que observar qual será o ponto final desse processo ou os pontos futuros desse processo. Observo que o Estado, na ideia de Estado-nação, que se iniciou formalmente depois das guerras religiosas no século XVII, com o Tratado de Westfália, ele foi extremamente fortalecido no século XIX e essa ideia que nós temos hoje no mundo de vários Estados-nação, no fundo é um sistema anárquico, em que você não tem um coordenador forte que possa ser uma espécie de gestor daquele processo. Não existe uma organização em que eles possam se expressar de forma a obter determinado consenso, exceto através de algumas organizações. Então, a meu ver, nós temos que estar muito atentos com questões culturais e que às vezes se colocam de forma muito clara. Vou lhe dar um exemplo. Na Alemanha, você tem alguns imigrantes que são, por exemplo, homens casados
com mais do que uma mulher, porque aceitam, nos seus países de origem, aceitam-se essas práticas, mas não, por exemplo, na lei alemã. Ou você tem aqueles casamentos arranjados em que, às vezes, a noiva ou a esposa tem 12, 13 anos de idade. Aí eles chegam na Alemanha e estabelece-se uma pergunta. E nós vamos aceitar isso? Nós vamos aceitar que essa cultura, que lá é válida, que lá é legal, seja trazida para cá e nós vamos permitir que isso se dá? Então, esse tipo de questionamento... A própria questão na França do uso da burca, né, nas praias, por exemplo. Né? A França é um país que a candidata Marine Le Pen é uma candidata que representa a extrema-direita europeia, né, francesa, que tem, ela até o momento é a preferida dos eleitores, né, e isso é uma coisa que vem ganhando força, como você disse, né? Só que é muito ao longo desse ano isso tem ficado muito claro. Quer dizer, a burca é uma coisa que, quando você compara a formação de uma família, é mais difícil decidir, legislar, se colocar sobre isso. Então, existe uma necessidade de aceitação que não está havendo. A gente está vendo o mundo caminhando num sentido daquela Pax Americana que durou com os Estados Unidos como uma espécie de polícia do mundo, coisa assim, ela está agora sendo rompida. Isso claramente, quando o Trump volta aos seus olhos, quando você está em pé e que você olha para os próprios pés, você deixa de ver o horizonte. E ele claramente deixou claro, até no discurso de aceitação, foi um discurso razoavelmente moderado, que ele mais conciliador. Objetiva atender aos anseios dos Estados Unidos. Então, o que as pessoas estão sentindo, todo esse nervosismo, decorre de uma certa forma, de uma percepção de orfandade, em que as pessoas falam, bem, quem vai agora tomar conta desse sistema de Estados-nação que já tem aí tantos anos, para onde que a gente vai convergir? Quais são as alternativas? Fortalecimento das organizações multilaterais. É uma alternativa importante que a gente deve observar, porque se houver um acirramento da pouca aceitação de diversidade cultural, o que não é uma coisa interessante, poderá haver conflitos. É possível que a gente, ao longo dos próximos anos, né, a gente tem então a eleição do Trump, a gente teve o Brexit no Reino Unido, e aí a gente tem a possível, né, eleição, quando tivermos aí a eleição na França, da Le Pen como candidata representando a extrema-direita. Você vislumbra que é possível que essa seja uma tendência em outros países também, Paulo? Bom, na própria Europa, hoje em dia, países como Polônia e como Hungria estão sob governos que pode se chamar de extrema-direita ou extremamente conservadores e que tem uma tradição, no caso da Polônia, por exemplo, tem uma tradição, um país extremamente católico, que tem uma tradição cristã, inclusive propôs que a União Europeia fosse oficialmente cristã. Ou seja, a questão da grande população muçulmana, principalmente muçulmana, na União Europeia, é uma questão política e social extrema hoje em dia. Eu acho que a questão do Brexit tem um lado econômico, mas tem fundamentalmente um lado de uma reação de parte da população britânica contra o que eles percebem ser uma imigração muito grande. Eu vou aproveitar o gancho de vocês para falar sobre reação, né? A gente falou então da reação da população britânica e eu queria mostrar um pouco da reação, um panorama aqui chamando para o Twitter, a rede social, como os protestos realizados logo após da eleição tomaram as ruas de algumas cidades, principalmente nos estados em que Trump não foi a maioria. Então a gente tem aí Nova York, a gente tem alguns vídeos, se você quiser procurar no Twitter, aí no Moments, você vai encontrar a repercussão dessas manifestações, dos protestos que tomaram conta de algumas cidades nos Estados Unidos, a Quinta Avenida, fizeram protesto em frente à Trump Tower. Então, o povo que votou pela Hillary foi às ruas manifestar, que ficou muito insatisfeito com o resultado. Eu quero aproveitar, então, para falar sobre eleições e sobre as manifestações que aconteceram logo após a eleição do Trump, chamar a participação do Marcos Vinícius, que conversa com a gente direto de Nova York. Boa noite, Marcos, tudo bem? Boa noite, tudo bom? É um prazer conversar com você. Nessa ansiedade para saber realmente o que vai acontecer.
Imagino. Marcos, você esteve presente, né? Você participou de um desses atos que ocorreram na última quarta-feira, logo após a eleição do Trump. Qual foi a sua percepção desse movimento nas ruas? Bom, existe uma insatisfação muito grande nos grandes centros. O Trump não ganhou em nenhuma cidade que tivesse mais de 1 milhão de habitantes. Ou seja, nos grandes centros, nas metrópoles, as pessoas que têm uma condição melhor de acesso à informação, à mídia, à educação, elas, de uma certa forma, optaram pela Hillary Clinton. Aqui, as universidades saíram massivamente na rua. Os estudantes saíram com bandeiras, protestando todas as plataformas políticas apresentadas pelo Trump. Ontem, nós tivemos 2 grandes manifestações em Nova York que aconteceram sem nenhum tipo de convocação. Elas foram naturais e uma foi em Union Square, em Downtown, na Rua 14, entre a Broadway e a Park Avenue, e a outra foi perto do Museu de Arte e Design, o MED, que fica na Columbus Circle, que é uptown, na 59 com a 8ª Avenida. E a manifestação que iniciou com os estudantes na Union Square, que é o único lugar permitido na cidade de Nova York para manifestações sem ter que ter prévia autorização da polícia, ela se tornou de grande volume e eles subiram da 14 até a 57, onde está localizada a Trump Tower. Eram milhares de pessoas na rua. Marcos, a gente, enquanto você fala, a gente está mostrando algumas imagens que você enviou, agradeço já de antemão, que mostram, então, a população aí nas ruas de Nova York. O mais interessante foi que as pessoas tinham gritos de ordem muito bem estruturados e muito bem planejados. Eles gritavam contra o aborto, as mulheres falavam assim, "It's my body", "It's my choice", que é o meu corpo, a minha escolha. E os homens gritavam imediatamente depois, "It's her body, it's her choice". A outra coisa que ficou muito visível é "No es nuestro presidente". Então, as pessoas gritavam em espanhol que ele não era presidente, que ele não representava essa classe que estava no protesto. E também várias outras, como a comunidade LGBT e os negros. Foi uma coisa muito tocante, porque eles clamavam a democracia. Eles falavam que o Trump não representa esse grupo de pessoas que estão envolvidos com a diversidade e também com a igualdade de direitos. As pessoas querem que tudo que foi obtido nos últimos 20, 25 anos, com todos os movimentos que aconteceram nos Estados Unidos, desde Martin Luther King e etc., está voltando a ser um retrocesso, está virando novamente um problema. Marcos, estou muito feliz. Você esse ano foi homenageado pelo Obama no Dia da Herança Hispânica, né, representando aí a luta pelos direitos humanos e a igualdade de direitos, né? Trazendo um pouco, então, essa questão com o que você falou agora nas ruas, né, que traduziam muito a revolta em relação ao discurso de ódio que o Trump apresentou durante a campanha, em relação aos imigrantes, a própria questão das mulheres. Qual é a expectativa em relação à gestão de Donald Trump para que não haja, então, esse retrocesso nos direitos humanos, nos seus diferentes aspectos? Bom, a expectativa é muito baixa. As pessoas estão muito preocupadas com as atitudes e as declarações que ele faz em público. Quer dizer, basta mencionar a posição dele referente às mulheres. Isso é muito sério. O maior país e que suporta, sustenta e defende democracia no mundo é o país da liberdade. No hino eles falam "Land of the Free, Home of the Brave", a terra da liberdade e a casa dos bravos, dos lutadores. Está indo por água abaixo, porque free está deixando de ser. E as pessoas, de uma certa forma, estão buscando apoio nos governos estrangeiros, na América Latina, na ONU, com o novo secretário-geral português, Antônio Guterres, para que justamente o que nossos colegas mencionaram,
organizações multilaterais venham, de uma certa forma, ajudar e patrocinar essas causas. Agora, a gente colocou aqui, inclusive no primeiro bloco do programa, né, o quanto o discurso do Trump pode ter sido um pouco exagerado, no sentido de chamar mesmo a atenção, e que medidas mirabolantes e propostas como essa que você citou no início da entrevista, na verdade, elas podem nem sair do papel. Isso também não é uma questão importante, porque ele vai precisar do apoio da Câmara. Bom, a Câmara é republicana. A Câmara terminou republicana. O grande problema, na verdade, é várias organizações que estão apoiando a ele, que já está na mídia hoje e que estarão no ato de inauguração no dia 20 de janeiro em Washington, D.C. E ele tem várias organizações como afiliadas a Ku Klux Klan e outras afiliadas a tabaco e a óleo e gás, extração de óleo e gás, fracking, também afiliados a rifles e armas, né? Isso é um dos problemas mais sérios que acontece no lobby no Congresso americano. Todos eles estarão lá e já confirmaram a presença no dia 20. Ou seja, ele falou, a gente esperava que talvez fosse um pouco de exagero, mas os convites já estão saindo. Quer dizer, pode ser que na prática se tenha realmente um retrocesso em relação a essa conquista, né? A garantia dos direitos. Marcos, o Rubens, que está aqui, gostaria de fazer um comentário, por favor, Rubens. É interessante o que o Marcos falou. Nos Estados Unidos, existe uma expressão que foi cunhada a partir de 75, que em inglês eles falam "It takes a Nixon to go to China", que seria em português, é necessário um Nixon para ir para a China. O que aconteceu? O Nixon era um republicano com muita clareza anticomunista, e ao ir para a China, um país comunista, em 75, as pessoas falavam só mesmo ele poderia ir lá para a China sem que sobre ele pesassem suspeitas ou acusações de estar favorecendo o comunismo. E observe, o Trump ele tem a possibilidade de, fomentando isso que o Marcos estava dizendo, que você estava dizendo, quer dizer, quais são as chances, que o Marcos acha que são pequenas, mas quais são as chances dele ou não fazer tudo o que disse, pelo menos fazer com modicidade, ou até fazer um pouquinho diferente, né? Como fez como se usa dizer com essa expressão, que não se aplica apenas à ida do Nixon para a China. Qualquer político que vá numa direção, poderia dizer aqui no Brasil, por exemplo, o Lula, assim que ganhou as eleições, que colocou lá um Ministério da Fazenda bastante ortodoxo logo no início. Então as pessoas também diziam que ele teria feito essa estratégia. Não se esperava. Né? Então a grande esperança de algumas pessoas é que o Trump migre nessa direção de surpreender positivamente. Entretanto, há uma diferença. No caso do Nixon, o Congresso era todo democrata, tanto a Câmara quanto o Senado. E agora nós temos o contrário, nós temos um republicano com suporte republicano. Então não está muito claro se ele realmente vai precisar diferir muito da plataforma para agradar e para aprovar as suas medidas. Tem esse fator. Aspecto. Mas, por outro lado, ele tem aí uma chance, sendo um empresário, se ele souber delegar, se ele parar com esse discurso de Estados Unidos e pensar no mundo como um todo, né? Pelo menos nas suas colocações públicas, ele tem chances de fazer um governo razoável. Existem essas chances, mas até ele teria... Até porque há toda uma organização que luta por esses direitos já conquistados e vão cobrar bastante. Marcos, eu queria voltar, por favor, com a imagem do Marcos na tela. Marcos Vinícius Ribeiro, que está conversando com a gente aí direto de Nova York. Eu vou voltar já para o estúdio. Tá, quer falar com o Marcos, Quero Paulo? Falar com é Marcos. isso? Quero falar com o Marcos, antes de encerrar, o Paulo quer falar com você. Olá, Marcos. Perfeito. Você apresentou um cenário real das questões sociais, fundamentalmente domésticas dos Estados Unidos. Nesse aspecto, eu acho que é muito provável que o Trump cumpra o que ele prometeu, mas eu sou um pouco mais otimista que você, porque eu acho que isso não é uma questão, isso é uma evolução histórico-cultural que os países atravessam, questões de raça, questões da presença da mulher, todas essas questões, eu acho que é impossível, a esse ponto, reverter radicalmente essas questões através da vontade de
um grupo de políticos ou de organizações. É o que a gente espera, né? Que isso que não se reverta, mas a gente espera também que a gente tenha avanço. Eu preciso encerrar a conversa com o Marcos, porque tem muito assunto para a gente tratar e o tempo está correndo. Então, Marcos, muito obrigada pela sua participação no debate. A gente vai continuar acompanhando essa questão, né, das conquistas dos direitos humanos e continuar cobrando também que a gente tenha avanços nesse sentido. Muito obrigada, viu? Um abraço para você. São muitos aspectos realmente que a gente tem que trazer, Rubens, rapidinho. Vou complementar rapidamente. Quer dizer, o que seria, então, o Trump se aproveitar dessa imagem dele, assim como lá atrás o Nixon fez esse movimento. Essa aproximação com a China. Aproximação. Seria ele compor de forma que ninguém pensaria que ele estaria pró-regime A ou pró-regime B se ele tomasse algumas medidas em dissenso com a plataforma, mas mais próximas do que a gente considera como razoável. Por exemplo, ele se define como pró-vida, que é o que estava sendo dito ali, anti-aborto. Ele poderia migrar um pouco numa direção de maior modicidade nessa área. Ele se coloca como uma pessoa, associado como uma pessoa que tem dificuldade em aceitar diversidades culturais. Ele poderia fazer uma aproximação usando essa percepção que as pessoas têm dele, acima de qualquer suspeita, como... Uma tentativa de reverter essa imagem. Uma tentativa de reverter essa imagem, não, e de se aproveitar dessa imagem para fazer aproximações que nós consideraríamos hoje em dia improváveis, mas que beneficiariam a todos. Olha, a gente está correndo contra o tempo, então eu preciso trazer um assunto que é bastante importante, que é a questão do clima. Né? Porque os compromissos firmados pelos Estados Unidos na COP21, que foram assinados e ratificados pelo presidente Barack Obama, né, que coloca metas para a redução do aquecimento global, foram citados pelo Donald Trump ao longo da sua campanha. Vocês acreditam, porque ele disse que não acredita, né, em aquecimento global e que não vai cumprir essas metas. Paulo e Rubens, vocês acreditam que esse acordo e as metas realmente podem não ser cumpridas pelo governo Trump? Esse é um tema crucial porque o aquecimento do planeta, ao que tudo indica, há praticamente um consenso científico hoje. Esse acordo de Paris do ano passado é um acordo possível e que implica com que os países cumpram metas até um tempo determinado, 2030. E os Estados Unidos, como o segundo grande poluidor do mundo depois da China, tem um papel crucial. O governo Obama avançou muito nesse sentido. O tema do clima sempre foi muito controverso nos Estados Unidos. Uma grande área industrial, principalmente a área de petróleo e gás, por exemplo, nunca aceitou isso. Então, é um dos temas que, ao que tudo indica, o presidente vai tentar, o novo presidente eleito americano, Donald Trump, provavelmente vai tentar reverter essa posição americana. Mas não vai ser fácil, porque existe uma pressão mundial muito grande em cima dos Estados Unidos. Você concorda, Rubens? Esse é o melhor exemplo do que eu estava tentando dar. Você imagina se o Obama, daqui a um mês, daqui a 2 meses, faz um discurso corroborando fortemente o Acordo de Paris e querendo ir além do Acordo de Paris, que estipula metas razoavelmente modestas. Nós deveríamos proteger muito mais o planeta ainda do que nós estamos fazendo, mas é difícil, a gente tem que observar o que é politicamente razoável. Você já imaginou o que ele conseguiria de melhora da percepção pública dele, não apenas, certamente no mundo, mas aí você poderia dizer, não, mas ele ficaria como o Gorbachev, que no mundo era considerado o máximo, mas em casa tinha dificuldades. Acho que não. Acho que até nos Estados Unidos, se ele moderasse as suas posições e delegasse e deixasse as pessoas decidirem, as pessoas que têm capacidade de decidir, e como empresário, ele deve ser um homem que tenha facilidade de delegar, embora ele não deva ser um homem que tem por hábito persuadir, o que é muito importante em política, mas ele teria com o clima uma excelente oportunidade de mostrar uma nova cara para a sua presidência. Tomara isso seria, que você esteja certo. Não sei se vai acontecer. Estou apenas dizendo que se ele tivesse do lado dele um assessor político, ele poderia ouvi-lo nesse sentido. Eu vou ficar otimista. Olha, eu preciso encerrar, infelizmente, temos muitos assuntos, até a transição mesmo do governo Obama para o governo Trump, mas infelizmente o tempo acabou. Então, Paulo, muito obrigada pela presença no Sala Debate hoje. Rubens, foi um prazer conversar com você também.
A gente agradece a sua companhia, lembrando que o Sala Debate vai ao ar toda semana, mas a gente está sempre no site do Futuro a qualquer hora do dia e da noite. Um abraço para você e até a próxima. Tchau!